Bom dia, amada igreja. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Você recebe essa graça, essa paz vinda do Senhor? Quero convidar você uma vez mais, por gentileza, vamos ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico, preparando os nossos corações para recebermos a semente da palavra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Amigo em todo tempo, Espírito.
Deus, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que temos de juntos nos reunirmos, nos assentarmos e ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra. Espírito Santo, nos ajude a entender, nos ensine, Senhor, os princípios da palavra de Deus, e que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Tu conheces as nossas necessidades, Tu conheces aquilo que estamos passando, o nosso dia a dia, e nesta manhã, Senhor, nesta manhã, nós queremos receber a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, é espada. A Tua palavra, Senhor, traz consolo. A Tua palavra traz conforto. A Tua palavra edifica. A Tua palavra, Senhor, levanta. A Tua palavra, Senhor, nos anima. Muito obrigado pela Tua palavra, que é a verdade. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Queremos agradecer a presença do pastor Daniel, da pastora Neuza e um casal de líderes que estão conosco aqui. São lá do Rio Grande do Sul, de uma igreja aliançada na cidade de Não Me Toque. Não Me Toque. Então nós louvamos a Deus pelo privilégio dessa amizade, desse relacionamento que temos em Cristo Jesus, através da cobertura espiritual da vida do pastor Pio, de todo o colegiado. E nós louvamos a Deus por aquilo que Deus tem realizado também ali na cidade de Não Me Toque. E à noite, o pastor Daniel estará ministrando a palavra do Senhor. Eu pedi para que eu pudesse estar ministrando hoje, em função de ser o primeiro culto, né? Então nós louvamos a Deus por aquilo que Deus tem nos dado. Deus me colocou uma palavra breve, rápida, no meu coração, no meu espírito, e eu quero compartilhar isso com vocês agora, nesta manhã. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no livro de Lucas, capítulo 8, Lucas, capítulo 8, do versículo 40 ao versículo 44. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou, lhe pediu que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à beira da morte, que estava à morte. Enquanto Jesus ia à casa de Jairo, as multidões os apertavam, as multidões o seguiam. E certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, todos os seus recursos financeiros, veio por trás de Jesus, dele, e lhe tocou na orla da sua veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. O título da minha mensagem nesta manhã é Em Meio à Multidão. Em meio à multidão. Multidão é muita gente. Grande multidão é muita gente. E a Bíblia diz que essa grande multidão, estava esperando Jesus. Jesus estava retornando, né, a leste do mar da Galileia, lá dos Gadarenos, juntamente com seus discípulos, na beira da praia, com um barquinho. E quando ele chegou no litoral, quando ele chegou na praia, a Bíblia diz que em meio à multidão as pessoas estavam esperando ele. Você já esperou por algo? É bom esperar numa fila de banco. Nós esperamos em tantas outras situações, num acidente de carro, de repente há um congestionamento e você fica horas no trânsito. Enfim, existem muitas situações com relação a esperar, E o texto diz o seguinte: em meio à multidão encontramos a espera. Uma multidão que estava esperando Jesus. Mas a Bíblia diz que existia uma característica naquela multidão: alegria. Existia uma expectativa de alegria. Aquelas pessoas não estavam ali murmurando, reclamando, sabe, do tempo que estavam esperando. Enfim, existia uma espera alegre. A multidão estava alegre, esperando Jesus.
esperando Jesus. E duas histórias acabam se cruzando. E duas histórias com algo em comum. O número 12. Duas histórias com algo em comum. O quê? O número 12. A Bíblia diz que Jairo, que era sacerdote, chefe da sinagoga dos judeus, aquele homem que ensinava as leis, aquele homem que orientava as leis, aquele homem que tinha responsabilidade desde a tenridade, ensinar os judeus com relação às leis e os preceitos do Senhor. Ele estava ali fazendo um pedido, em meio à multidão, à espera, e em meio à multidão, há também um pedido, Ele faz um pedido ao Senhor. Tantas pessoas ali aglomerando, tantas pessoas esperando Jesus, tantas pessoas com necessidades das mais diversas, tantas pessoas desejosas em ver Jesus, apenas ver Jesus de longe, em função da multidão. Tantas pessoas com desejo apenas de ouvir a mensagem de Jesus. Uma multidão. Mas esse homem, ele se expôs. Por quê? Ele era judeu. E outra, tinha um cargo importante no judaísmo. E os judeus estavam contra as doutrinas estabelecidas por Jesus. Os judeus não estavam concordando com os ensinamentos de Jesus. Os judeus estavam se opondo aos ensinamentos de Jesus. E a Bíblia diz que esse homem era um chefe na sinagoga. E além do mais, ele fez algo mais grave ainda. Quando ele chegou diante de Jesus, a Bíblia diz que ele prostrou-se. E dentro do contexto judaico, sabe, isso seria uma afronta prostrar-se diante de uma outra pessoa. E principalmente diante de uma outra pessoa que era considerado herege. Mas aquele homem estava tão desesperado, aquele homem estava tão desejoso em conversar com Jesus, em fazer um pedido a Jesus, um único pedido a Jesus, que ele rendeu-se ao testemunho de vida de Jesus. Aquilo que Jesus Cristo estava estabelecendo, aquilo que Jesus Cristo estava pregando, aquilo que Jesus Cristo estava fazendo. Ele se rendeu aos ensinamentos de Jesus, ele se rendeu aos testemunhos, aquilo que ele já estava ouvindo acerca de Jesus. Milagres, prodígios e maravilhas já estavam acontecendo. E ele se rendeu a isso, porque ele tinha uma única necessidade: sua filha. E a Bíblia diz que era a filha única, que estava completando 12 anos. É interessante que para os judeus, e principalmente para um chefe da sinagoga, principalmente o aniversário de 12 anos de uma menina, era o evento mais importante do judaísmo. Era a festa mais importante do judaísmo. Era a festa considerada mais importante do judaísmo. Era uma festa chamada Bar Mitzvah, filha do mandamento. Ou seja, era a transição mais importante da vida de um judeu. Adolescente alcançava a maturidade, responsabilidade por seus atos, por suas decisões e por suas escolhas. A menina era com 12 anos e o menino com 13 anos. Então, para ele sabendo disso, conhecendo isso, e vendo a possibilidade dele não poder festejar, porque ela completaria ainda 12 anos. Uma data tão importante, daquilo que ele sempre desejou, daquilo que ele sempre manifestou em outras famílias. Foi o canal, instrumento de Deus para celebrar os 12 anos, a maturidade de tantas outras famílias. 12 anos. 12 anos de vida. 12 anos de alegria. 12 anos de convivência. 12 anos de relacionamento entre uma filha única. Vimos a apresentação do Diogo e da Tati aqui.
da princesinha, e nós louvamos a Deus. Nós temos acompanhado esse casal e sabemos o quanto é importante para eles esse momento, o quanto eles estão alegres por esse momento de dedicar essa criança ao Senhor, porque essa criança é dádiva, é milagre, é herança do Senhor. E nós nos alegramos com eles. Nós nos alegramos com eles. Existe um carinho, existe um afeto, existe um aconchego, existe uma preocupação, existe um investimento, sabe, no nascimento dessa criança. E essa criança vai crescer, vai se fortalecer, e isso vai continuar. Essa criança trouxe alegria ao lar de Jairo. Essa criança trouxe paz, trouxe esperança, trouxe júbilo. E de repente, essa criança está à beira da morte, próximo da morte. E ele não pensou duas vezes. Jesus Cristo tem curado, Jesus Cristo tem realizado o governo de Deus na terra. Eu vou até o encontro de Jesus e vou lhe fazer um pedido. Em meio à multidão, existia um pai desesperado, aonde ele não pensou na sua função, no seu trabalho, na sua responsabilidade diante das pessoas. Ele não pensou o que as suas autoridades iam falar para ele, o que as pessoas iam pensar. Ele pensou em encontrar-se com Jesus e lhe fazer um único pedido. E ele estava ali no meio daquela multidão esperando. Quantas outras pessoas estavam no meio daquela multidão com expectativas no seu coração em esperar, ficar em algum lugar até que chegue alguém ou alguma coisa de que se tem como certa ou provável, aguardar, esperar. Muitas pessoas estavam ali nessa mesma condição, esperando Jesus, em função de alguma coisa, em função de alguma necessidade, em função da alegria. E a Bíblia diz que eles estavam com alegria. Em meio à multidão encontramos agora o pedido. E qual era o pedido? Jesus. Primeiro, a atitude dele em prostrar-se diante de Jesus. Em prostrar-se diante de Jesus. E pediu, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava morta. E lhe suplicou, lhe pediu, pode chegar até a minha casa? O Senhor pode vir até a minha casa? Quantas pessoas gostariam de receber Jesus? Quantas pessoas gostariam de ter Jesus em sua casa? Era uma multidão. Eles estavam na maior expectativa de Jesus chegar no barquinho com seus discípulos na praia, e ali eles já estavam alegres. Imagine a alegria maior de receberem Jesus na sua casa. Mas aquele homem, ele foi ousado. Ele ousou, em meio à multidão, ele fez o pedido. O Senhor pode vir até a minha casa? E o que Jesus respondeu? Eu vou. E o que Jesus respondeu? Eu vou. O que Jesus respondeu? Eu vou. E o que aconteceu com a multidão? A multidão ficou lá na praia? Não, a multidão acompanhou Jesus. Muitos nem sabiam para onde ele estava indo. Muitos nem ouviram o pedido de Jairo. Muitas pessoas que estavam próximas viram, mas esse não é o chefe do sacerdote, chefe da sinagoga? Está se prostrando diante de Jesus? Deixa eu ver o que está acontecendo. Algumas pessoas ouviram o pedido dele. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver aonde ele vai. As outras pessoas estavam ali como curiosos. Existiam muitos tipos de pessoas ali, curiosos, e simplesmente seguiram a multidão. E Jesus indo à casa de Jairo. E com isso, encontramos mais uma história, que fala também do número 12. E o texto diz o seguinte: enquanto Jesus ia, as multidões o apertavam. Enquanto Jesus ia, o número de pessoas ia crescendo, ao ponto de que ele quase não conseguia andar direito. As pessoas tocavam nele, os discípulos ficavam ali como que seguranças. Olha, por favor, dê um passinho para trás, vamos devagar, olha, não empurra aí. E estavam organizando aquela multidão que estava em direção à casa de Jairo. E o que aconteceu? Certa mulher, o texto não cita o nome dessa mulher, nesse texto não cita o nome dessa mulher, que havia 12 anos, a mesma idade da filha de Jairo, que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia,
e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus recursos financeiros, tudo aquilo que estava à sua disposição, ela gastou com médicos, com remédios. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Em meio à multidão, nós encontramos a espera de uma multidão. Em meio à multidão, nós encontramos o pedido de um pai. E em meio à multidão, nós encontramos fé. Em meio à multidão, pessoas com fé. A fé está relacionada às atitudes, à nossa ação. A fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos crer e agir. Crer e agir, como nós ouvimos aqui na libertação. Muitas vezes não de acordo com aquilo que nós vemos, mas de acordo com aquilo que nós não vemos, mas daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Nós não podemos caminhar por vista, simplesmente por aquilo que vemos, mas por aquilo que acreditamos, que é a palavra de Deus. E aquela mulher, de alguma forma, ela ouviu falar de Jesus. E ela creu, acreditou de que ela poderia ser curada, que aquele seria o seu dia, que aquela seria a sua hora de ser curada. E o que ela fez? Ela não conversou com ninguém, ela não falou com nenhum discípulo, ela não gritou, ela não pediu, ela foi no meio da multidão. Eu posso ver essa mulher franzina em função da sua enfermidade. Ela não poderia estar no meio daquela multidão. Ela correria um risco de ser apedrejada, porque em função da sua enfermidade, que era hemorragia, ela não poderia estar, de acordo com as leis judaicas, no meio da multidão. Ela era isolada, ela era rejeitada. Mas ela sentou no seu coração e no seu espírito: eu vou ser curada. Eu creio, eu acredito que Jesus pode me curar. E ela tomou atitudes e foi ao encontro de Jesus. E quando se deparou com aquela multidão, houve um agravante: e se me descobrirem aqui? E se alguém me reconhecer quem eu sou? E com certeza ela se escondeu, se escondeu, e de alguma forma ela estava ali em meio à multidão, esperando com expectativa, esperando com alegria a chegada de Jesus. E quando Jesus chegou, ela viu a multidão se movendo, e ela se moveu junto com a multidão. Quem sabe ela nem sabia de Jairo, nem sabia da filha de Jairo, porque ela estava muito distante, mas ela pôde se aproximar o máximo possível, porque a multidão começou a se movimentar em direção à casa de Jairo. 12 anos de enfermidade, 12 anos de vida, 12 anos de alegria, 12 anos de expectativa, de ter uma filha, de criar uma filha. 12 anos para a celebração da maturidade daquela criança, daquela adolescente. 12 anos de uma família feliz, de uma família alegre, de uma família com expectativas, sabe, com desejos grandes, sabe, de sonhos grandes com relação àquela filha. E a outra história, 12 anos de sofrimento. 12 anos onde todos os seus recursos financeiros foram esgotados em função de uma enfermidade, aonde ela já não tinha mais esperança nos médicos, não tinha mais esperança nos medicamentos. 12 anos, duas histórias se encontrando. E ela decidiu: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E veio por trás dele, não veio pela frente. Porque com certeza ela seria reconhecida ou seria impedida de se aproximar de Jesus. Ela veio, sabe, de uma maneira, sabe, escondida, veio devagar, ao ponto dos discípulos que estavam ali ao redor de Jesus, ou das pessoas, sabe, não impedirem ela de se aproximar de Jesus. E ela tinha alguma coisa em mente, ela tinha um único objetivo: tocar em Jesus. Ele não precisa vir à minha casa, ele não precisa tocar em mim. Se eu apenas tocar no Filho de Deus, em Jesus Cristo, eu serei curada.
e veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo, imediatamente, a hemorragia estancou. São 12 anos de convivência com hemorragia. 12 anos onde ela sabia o que ela precisava fazer. Ela não poderia ficar muito tempo ali no meio da multidão, porque naquela época eram tecidos, eram panos que estancavam a hemorragia. Mas era uma hemorragia que não parava. Então, em breve, aqueles tecidos, aqueles sacos, panos de imundícia, estariam cheias de sangue. Ela teria que voltar para casa e trocar os tecidos, tomar banho e pôr mais tecidos, como fraldas, para segurar aquela hemorragia. Ela não teria muito tempo no meio da multidão. Não sabemos quanto tempo que eles estavam esperando Jesus. Mas quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Em meio à multidão, encontramos a fé que supera as regras, a fé que supera as leis, a fé que supera os costumes, a fé que supera a incredulidade, a dúvida do coração. Encontramos uma mulher de fé. Ela não esperou, ela não duvidou, ela creu e agiu. E o que aconteceu? Mas Jesus disse: quem me tocou? O que Jesus disse? Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Senhor, muitas pessoas estão te tocando, as multidões, não é uma multidão, as multidões, muitas outras pessoas estão se aproximando do Senhor. Senhor, é impossível alguém não se tocar, não tocar ao Senhor. Inclusive nós, como discípulos também. Contudo, Jesus insistiu. Jesus parou e Jesus insistiu. Alguém me tocou. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Eu senti que de mim fluiu poder. Entre a multidão, em meio à multidão, existem pessoas que creem, existem pessoas que acreditam, existem pessoas que alcançam, existem pessoas que avançam, existem pessoas que querem, existem pessoas que buscam, existem pessoas que estão preocupadas com o que os outros estão dizendo, o que os outros estão falando, existem pessoas que querem estar próximas de Jesus, querem estar perto de Jesus. Existem pessoas ousadas que vão e pedem, que vão e buscam. Com certeza, depois do pedido de Jairo, puxa vida, por que eu não pedi antes? Alguém no meio da multidão, por que eu não pedi antes? Por que eu não fui ousado desse jeito em pedir antes? E Deus conhece os nossos corações. Por que nós estamos iniciando esse culto? Por que nós estamos aqui reunidos? Porque Jesus está aqui. Porque Jesus está aqui. Porque nós queremos essa proximidade de Jesus, de ouvir a voz de Jesus, de nos alegrarmos com a presença de Jesus, de sermos tocados por Jesus, de tocarmos a hora das suas vestes e alcançarmos tudo aquilo que a palavra diz a nosso respeito. E não que um diagnóstico diz a nosso respeito, e não que um médico diz a nosso respeito, mas aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Nós precisamos crer, nós precisamos de fé. Alguém me tocou, porque de mim fluiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, com medo, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, à vista de todas as pessoas, a causa porque ele havia tocado, e como imediatamente ela fora curada. Novamente, irmãos, não fique no meio da multidão. Não seja mais um no meio da multidão. Não seja mais um no meio das pessoas. Se exponha, saia, fale, peça, toque, vá ao encontro de Jesus, busque, convide. Se exponha, não espere o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar.
Que o teu coração seja um coração sincero e verdadeiro em se expor, em buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Será que Deus está escondido? Será que Jesus está escondido para ouvir as nossas preces, as nossas orações? Não, eu me deixarei ser mostrado, eu me mostrarei a vocês, se vocês me buscarem de todo o coração. E Deus tem planos, Deus tem alvos, Deus tem objetivos. E essas duas histórias se encontraram. E aquela mulher, ao abrir o seu coração, ao se expor e testemunhar, eu estou curada. Eu já não sou mais uma mulher rejeitada da sociedade, eu estou curada, não existe mais a hemorragia, são 12 anos de sofrimento, Jesus Cristo me curou. De ti saiu o poder, e eu creio, eu sou testemunha vivo disso. Eu estou aqui. E o que Jesus fala para ela? Jesus, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Não só a cura, mas a salvação. A salvação. A salvação física, a salvação espiritual, a salvação emocional, a alegria do coração. Valeu a pena esperar. Valeu a pena ousar, valeu a pena, me expor, valeu a pena abrir o meu coração, valeu a pena porque o Senhor Jesus veio em resposta ao meu sofrimento, à minha dor, e Ele imediatamente me curou. Ele me curou. É essa a vontade de Deus. É essa a vontade de Deus para as nossas vidas. E a multidão continuou a caminhar ao encontro da casa de Jairo, ao encontro da filha de Jairo. Em meio à multidão encontramos a espera. Em meio à multidão encontramos o pedido. Em meio à multidão encontramos a fé. Em meio à multidão encontramos a dúvida, a incredulidade. A dúvida e a incredulidade nos afasta das promessas de Deus. A dúvida e a incredulidade nos afasta de Jesus. Quando nós não cremos, quando nós não acreditamos, quando nós achamos que isso é balela, não, isso não funciona para mim, não, funcionou só para aquela mulher, funciona só para Jairo, mas isso não funciona para mim. Não permita que a dúvida tome conta do seu coração. Não estamos falando de religião, estamos falando da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado ao mundo para a salvação de todo aquele que nele crê. De todo aquele que nele crê. Em meio à multidão encontramos muita dúvida, muita ignorância, muita falta de conhecimento de quem é Jesus. Olha o versículo 43, a partir do versículo 43, versículo 49, desculpa, Lucas 8, 49. Falava ele ainda quando vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Irmãos, nós somos proclamadores de boas notícias, de boas novas. Não seja um proclamador de más notícias. Hoje, em função das redes sociais, nós temos visto muitos fake news, as mentiras. E de repente você olha aquilo lá, você não sabe se aquilo é verdade, e você já passa e já diz isso para as pessoas. E de repente você fica sabendo, olha, aquilo lá era uma mentira. Aquilo lá era uma notícia ruim. Aquilo lá era uma notícia para ocasionar dano para alguém, para ocasionar prejuízo para alguém, para ocasionar mal para alguém. Está falando de alguém, está expondo a vida de alguém, está falando mal de alguém. E nós muitas vezes usamos as nossas redes sociais, para ser proclamadores de más notícias. Irmãos, Jairo já estava indo para a sua casa, mas alguém ficou sabendo que a filha tinha morrido. Eu não queria ser esse homem para chegar para um pai e dizer: olha, sua filha morreu. Esqueça, não precisa mais trazer Jesus, não precisa mais buscar Jesus, porque as pessoas estavam sabendo. A notícia correu rápido. Cadê Jairo?
Jairo não devia estar ao lado da filha que está enferma. Mamãe, cadê seu marido? Ele foi ao encontro de Jesus. Como? Mas ele não é chefe dos sacerdotes? Ele foi ao encontro de Jesus. Então as pessoas sabiam, as pessoas que estavam próximas da família, e quando receberam a notícia da morte da criança, as pessoas sabiam, ao ponto de alguém sair correndo: Jairo, 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 Jairo. Eu tenho uma má notícia para você, eu tenho uma péssima notícia para você. A tua filhinha querida, amada, ela morreu. E não incomode o mestre, não incomode a Jesus, porque acabou. Aos olhos humanos, a morte acabou. Não existe mais solução para o seu problema, Jairo. Não existe mais solução para o seu problema. Não incomode o mestre, não incomode o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não tenha medo. Jairo, olhe para mim. Jairo, ora para mim. Não tenha medo. Crê somente, e ela será salva, ela será curada. A dúvida muitas vezes toma conta dos nossos corações, em função das situações que nós vemos, em função das situações diante de nós. E nós deixamos de crer, nós deixamos de acreditar que Jesus está conosco. Ele jamais te deixará, Ele jamais te abandonará. O Senhor Jesus está com você. Creia, não tenha medo, creia, acredite somente. Acredite somente, não tenha medo. E tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Irmãos, nós precisamos nos cercar de pessoas que acreditam. Aquelas pessoas que duvidam, aquelas pessoas que ficam trazendo más novas, aquelas pessoas que ficam trazendo más notícias, aquelas pessoas, ó céus, ó dia, ó... aquelas pessoas que ficam murmurando, lamentando, chorando. Sabe, nós precisamos nos cercar de pessoas que acreditam verdadeiramente na palavra de Deus e em Jesus Cristo, para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa confiança em quem você é e quem é Deus para você, em quem nós somos, para nos fortalecer. Jesus não permitiu, Jesus chegou na casa e pôs ordem na casa: ei, todo mundo para fora. Tinha parentes ali, tinha pessoas já lamentando, chorando a morte daquela criança. A notícia já tinha se espalhado rapidamente, a má notícia. E muitas pessoas, e mais a multidão que veio com Jesus, fechou aquele bairro. Aquele bairro foi fechado em função da multidão, ninguém transitava, ninguém ia, ninguém vinha. E Jesus entrou na casa e tirou da casa todas as pessoas incrédulas, todas as pessoas que tinham dúvida, todas as pessoas, e pegou o pai e a mãe da criança, juntamente com seus discípulos, Versículo 52, 51. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrassem com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Versículo 52. E todos choravam e se lamentavam. E todos choravam e se lamentavam. Irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria é Jesus Cristo. E nós precisamos olhar com os olhos da fé e pararmos de lamentar, pararmos de chorar, pararmos de murmurar e pararmos de duvidar. A dúvida te afasta da promessa de Deus. Deus tem um plano, Deus tem promessas para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho. A dúvida no seu coração impede que você usufrua das promessas de Deus. Impede que você usufrua das promessas de Deus. Nós temos esse exemplo no povo de Israel. No povo de Israel. O povo de Israel estava escravo do Egito. E Jesus levanta um Salvador, Moisés. Deus levanta um Salvador, Moisés. E Moisés resgata o povo de Israel do Egito. E dá uma promessa: vocês vão ser levados para uma terra que mana. Vocês serão levados para uma terra que mana. E lá tem gigantes. E vocês precisam vencer cada gigante. Mas eu quero dar essa promessa para vocês. Vocês vão usufruir dessa terra.
E o melhor vocês vão comer, vocês vão criar os seus filhos no melhor dessa terra. Mas lá tem gigantes que precisam ser vencidos. Ei, eu estarei com vocês em cada batalha. Vocês não estarão sozinhos. Não estarão sozinhos. E de repente eles chegam diante da terra prometida, que separa apenas o rio Jordão. E Moisés separa ali 12 homens como espias, e dá uma orientação. Números capítulo 13, versículo 17. Números 13, 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrais nas montanhas, vede a terra, que qual é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, e se ela há matas ou não. Tende ânimo, trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram os espias e espiaram a terra. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias, os espias voltaram de espiar a terra. E caminharam e enviaram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará, a Gades. E deram-lhes contas a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel. E este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e vamos possuir a terra. Possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra a terra, contra aqueles inimigos. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. Aquele que está em nós é maior. Aquele que é por nós é maior. E o povo teve dúvida quando eles viram os gigantes. Dúvida com relação à promessa de Deus. Deus tinha falado: eu vou te dar, essa herança é sua, essa herança é sua. E eles tiveram dúvida no seu coração, e começaram a inflamar negativamente com más notícias, más novas, né? Diante dos filhos de Israel. Inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens grandes, gigantes de estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Choro, tristeza. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido lá na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Tomara nós tivéssemos permanecidos lá no Egito, lá no nosso passado, ou termos morrido no deserto, do que sermos destruídos por esse gigante. A dúvida, a incredulidade de quem é Deus e o que Deus pode fazer tomou conta daquele coração. E nós sabemos a consequência disso. Toda uma nação, mais de 2 milhões de pessoas, toda uma nação, voltaram para o deserto e morreram no deserto, conforme eles declararam. Conforme eles declararam. E Deus levantou, a partir dos 12 anos para baixo,
uma nova geração. 12 anos representa maturidade. 12 anos representa conhecimento. 12 anos representa decisões, escolhas. 12 anos representa dependência de Deus. Que não se deixaram contaminar. E as pessoas com idades superiores, adolescentes, jovens, morreram no deserto. Até se levantar uma outra geração para usufruir da terra prometida. Em meio à multidão encontramos a dúvida, lamento, pranto, choro, incredulidade, más notícias. E todos choravam, e pranteavam e lamentavam. Mas ele disse: não chorem, não lamentem, não chorem, não lamente, porque a menina não está morta, a menina dorme. Não chore, não lamente, porque a menina não está morta, mas a menina dorme, ela está dormindo. E riam-se dele, zombavam dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina. Ele disse, em minha boca há o poder da vida e da morte. Em minha boca. Aquilo que você fala do teu trabalho é o resultado que você vai ter do teu trabalho. Em tua boca, aquilo que você fala da tua família, aquilo que você fala da tua cidade, é o resultado que você vai colher daquilo que você está declarando. Menina, levanta-se. Menina, levante. E a menina levantou, porque ela não estava morta, ela dormia. Ela dormia. Foi um milagre, aquela menina ressuscitou, ela morreu. Ela ressuscitou. E para os judeus a ressurreição, eles não criam, eles não acreditavam. E não só os pais e os discípulos que viram isso, mas as pessoas que estavam lá fora esperando enterrar a menina. Pessoas que foram contratadas para chorar e para lamentar a morte da menina. E o texto continua. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados. Seus pais ficaram maravilhados. Mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Ele os advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. A multidão estava lá fora. Existia uma outra multidão no funeral, já na morte da menina. E aquela notícia se espalhou, e o nome de Jesus Cristo exaltado e glorificado. Ministério de louvor, por gentileza. Em meio à multidão, encontramos pessoas que ousam pedir, que ousam buscar, que ousam agir. Irmãos, não seja mais um no meio da multidão. Não seja mais um no meio da multidão. Estamos crescendo, estamos avançando, vamos crescer, vamos avançar. Estávamos conversando, por um período pequeno de tempo nós vamos ficar nesse lugar aqui, mas esse lugar vai ser pequeno. Esse lugar vai ser pequeno. Vai ser pequeno, em função das promessas que Deus tem nos dado. Mas não seja só um no meio da multidão. Apresente-se diante de Jesus. Se rende diante da manifestação da presença de Jesus. Proste diante de Jesus. Peça. Faça o seu pedido. Peça ao Senhor com fé. Tenha fé em tomar algumas atitudes, em declarar as promessas de Deus, a palavra de Deus sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua cidade, sobre o nosso Brasil. Meu Deus! Não seja um proclamador de más notícias com relação ao nosso Brasil. Declare: essa pátria é uma nação separada pelo Senhor. Essa pátria, o Brasil, é do Senhor Jesus Cristo. Declare isso, por mais que você não esteja vendo isto.
Nós somos daqueles que creem. Se cerque de pessoas que acreditam. Se cerque de pessoas, sabe, que levante você, que tragam uma palavra de ânimo, de esperança, de conforto, de consolo, de fé, que ocasione crescimento espiritual através da palavra de Deus. Se cerque de pessoas, sabe, que acreditam no impossível. Se cerque de pessoas que acreditam em milagres. Se cerque de pessoas que amam a Jesus, que amam a palavra de Deus. Se cerque de pessoas, em meio à multidão, há pessoas com pedido, há pessoas com fé. Em meio à multidão há pessoas com dúvida. As pessoas com dúvida, cuidado quando você se aproxima dessas pessoas, porque essas pessoas não vão levantar você, essas pessoas vão colocar dúvida no seu coração, vão questionar, vão discordar com aquilo que está acontecendo. Vão ser proclamadores de mais nova, não é bem assim não, viu? Não é desse jeito não, ela é diferente, viu? Cuidado para quem você está dando os seus ouvidos. Vamos nos cercar de pessoas que creem, que avançam. Vamos cercar pessoas que acreditam, pessoas que declaram a palavra de Deus. A boca fala daquilo que está cheio. A boca fala daquilo que está cheio. João 7,38, por gentileza. João 7,38. Quem crê? Quem? Você é daqueles que creem? Quem crê em mim, em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão. Quando Jesus declara, de mim saiu poder. Quando Jesus declara, de mim saiu poder. Eu quero declarar, da tua vida, do teu físico, do teu espírito, fluirão rios de água viva, para saciar a sede de muitas pessoas que precisam de Jesus. E sabe por que vai fluir? Porque nós cremos. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós cremos no ministério de Jesus. Nós cremos no ministério de Jesus. Eu creio no ministério de Jesus. Nós cremos em Jesus. Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos na igreja. Nós cremos. Somos daqueles que creem. Eu creio em Jesus. Eu creio no amor de Deus, eu creio no Espírito Santo, eu creio na igreja. A igreja somos nós, não é essa estrutura, não é essa denominação, não é religião. Igreja são pessoas. E do seu interior, da sua vida, vai saciar, vai manifestar o poder de Deus naquelas pessoas que estão à sua volta. Na sua casa, no seu trabalho. E nós queremos declarar isto sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Você não é só um no meio da multidão. Você não é só um. Sabe por quê? Porque você crê, porque você tem fé e você tem tomado atitudes em fé. Nós estamos aqui iniciando esse primeiro culto da manhã em fé. E glória a Deus, isso é uma história que está sendo escrita e você faz parte dessa história. Estamos iniciando uma nova história no período da manhã, para proclamar o nome de Jesus, porque nós cremos. Quero convidar você a declarar isso. Nós queremos cantar esse cântico. Eu creio. Cante de todo o seu coração. Faça desse cântico a tua declaração de fé, de confiança num Deus que sabe todas as coisas, num Deus que conhece todas as coisas. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. És nosso eterno Pai, o que tudo criou, poderoso. E foi pelo Espírito que o Verbo se encarnou, Jesus o Cristo. Em nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus, creio no Espírito Santo, um Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio, que ao lar nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo.
justificado. Desceu até as trevas, em glória ressurgiu, pra sempre reinará. Em nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus, veio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio, que ao lar nos levará. Veio no nome de Jesus Cristo. Eu creio em Jesus. Eu creio que ressuscitou. Eu creio que Jesus é o Senhor. Eu creio sim, eu creio. Eu creio em Jesus. Eu creio que ressuscitou. Eu creio que Jesus é o Senhor. Creio sim na vida eterna que a Virgem concebeu. Creio na comunhão dos santos em tua igreja, ó Deus. Na ressurreição eu creio, quando Jesus voltar. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio em nosso Deus e Pai, em seu Filho que é Jesus. Creio no Espírito Santo, o Deus que é três em um. Na ressurreição eu creio, que ao lar nos levará. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio no nome de Jesus Cristo. Creio no nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Eu quero declarar algo aqui sobre a sua vida, sobre as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Você está esperando alguma coisa? A esperança está relacionada ao futuro, aquilo que vai acontecer. Eu quero declarar, já aconteceu. Eu quero declarar, já aconteceu. Jesus Cristo já chegou. Jesus Cristo já chegou. Jesus Cristo já chegou. Não importa o que você está esperando, não importa o tempo que você está esperando, não importa as circunstâncias, creia, já chegou. E tome atitudes, palavras, relacionamentos, a herança, aquilo que já é seu, aquilo que está escrito, já aconteceu. Nós declaramos isto em seu coração. E quero declarar também fé, confiança, fortalecimento, maturidade em discernir, em agir, em falar, em declarar a palavra do Senhor. Nós não somos apenas um no meio da multidão, nós somos aqueles que creem. Assim como Jairo e essa mulher alcançaram. Eu quero declarar em nome de Jesus, é esse o dia, é esse o tempo, é este o momento. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, o sobrenatural, a manifestação do poder de Deus. De mim fluiu o poder, as soluções, as respostas que você tem esperado, as situações e circunstâncias no contexto financeiro, no contexto familiar, não importa o que seja, já chegou em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu grande amor para conosco. Tu sabes e conheces os nossos corações,
Não fomos nós que escolhemos estar aqui. O Senhor nos trouxe aqui para fortalecer a nossa fé. Deus, nós queremos declarar: Deus, nós amamos o Senhor. Jesus Cristo, nós queremos declarar de todo o nosso coração: nós amamos o Senhor. Espírito Santo, nós queremos declarar: nós amamos o Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, amamos a Tua palavra, amamos a igreja e amamos as pessoas. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico e um bom domingo a todos nós. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós. Tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Declare: me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo, ao novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos e o futuro já começou. Nasce um novo tempo, se ouve um novo som. Tá ouvindo? Som de avivamento, arrependimento e salvação. Uma nova história escrita pra nós, escrita pra nós. Tudo se transforma, todo passado fica pra trás. Bem forte agora, quero ouvir. Me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo, ao novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos e o futuro já começou. O som da minha voz faz destruir as muralhas. O som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som que me faz rugir. O som da minha voz faz tempestades se dobram. Ao som da minha voz as tempestades se acalmam. Deus me deu um novo som que me faz rugir. Tá fraco, hein? O som da minha voz faz destruir as muralhas. O som da minha voz faz as cidades curadas. Deus me deu um novo som que me faz rugir. Me traz vida, liberdade, que me chama ao novo tempo, ao novo som. Dissipa as trevas, a luz chegou. Erga os olhos que o futuro já começou, que o futuro
almoço até às 18 horas.